Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do primeiro trimestre de 2025 da Rumo. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, reforço que as declarações prospectivas se baseiam nas expectativas e premissas da administração da Rumo e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, pois referem-se a eventos futuros e dependem de circunstâncias incertas. Recomendamos a todos que leiam o disclaimer disponível na segunda página da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Felipe Saraiva, gerente executivo de Relações com Investidores da Rumo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado por participar da teleconferência de resultados da Rumo, referente ao primeiro trimestre de 2025. Vamos começar pelos destaques, na página 3 da apresentação. A Rumo demonstrou resiliência no começo de 2025, mantendo disciplina comercial e operacional e uma gestão rigorosa de custos e despesas, que nos permitiu navegar com solidez um trimestre desafiador. O início do ano foi marcado por uma retração nas exportações e mercados chaves para a companhia, como por exemplo o Mato Grosso, que impôs um ambiente de maior competição. Transportamos 16,1 bilhões de TKU no trimestre, uma queda de 7% em relação ao primeiro trimestre de 2024, reflexo principalmente da menor movimentação de cargas na operação sul da companhia. Ainda assim, entregamos um EBITDA ajustado de 1 bilhão 636 milhões de reais, com retração de apenas 3% e evidenciando a eficiência na alocação de ativos e na preservação da margem de contribuição. O lucro líquido ajustado foi de 188 milhões de reais e encerramos o trimestre com alavancagem em patamar saudável de 1,6 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado. Avançamos também nas obras de extensão da ferrovia do Mato Grosso. As frentes de trabalho seguem, com execução conforme o cronograma. Em sustentabilidade, destaco a renovação da inclusão da Rumo, tanto no Standard Poor's Global, que é o antigo Dow Jones Sustainability Index, quanto no ISE da B3, reforçando nosso compromisso com práticas responsáveis e com criação de valor de longo prazo. Convido todos à leitura do nosso relatório de sustentabilidade do ano de 2024, publicado ao final de março. Na página 4, apresento o avanço do market share nesse trimestre. Mesmo diante dos desafios mercadológicos que enfrentamos ao longo do TRI, como a menor disponibilidade de produtos em alguma das regiões que atendemos e o aumento da competição logística, a Rumo manteve sua disciplina comercial, priorizando o equilíbrio entre volumes e tarifas que otimizasse a margem de contribuição do nosso negócio. Essa abordagem nos permitiu preservar a nossa rentabilidade, mas como contrapartida, perdemos participação de mercado nas 4 operações aqui destacadas. Na página 5, vamos aos indicadores operacionais. Avançamos nos principais indicadores de eficiência operacional, resultado direto dos investimentos em infraestrutura, tecnologia e otimização de processos. Gostaria de destacar, em especial, o sucesso na implementação dos trens de 135 vagões, que já operam de forma consolidada nos fluxos tanto de exportação quanto de importação nos nossos principais terminais. Essa iniciativa representa uma relevante alavanca tanto para o aumento de capacidade de circulação na ferrovia, quanto para ganhos em eficiência energética. Na página 6, apresento os resultados operacionais e os volumes. O desempenho de volumes no TRI foi impactado negativamente por uma redução de mais ou menos 1 bilhão de TKU na Operação Sul e 300 milhões de TKU na Operação Norte. Na Operação Sul, a retração decorre principalmente da menor disponibilidade de commodities agrícolas nos mercados que atendemos, além de uma redução dos volumes de combustível e clinker, consequência dos danos à infraestrutura do Tronco Sul. Já na Operação Norte, o crescimento no transporte de celulose e bauxita contribuiu para mitigar parcialmente os efeitos da menor demanda por transporte em grãos e açúcar. Na página 7, vamos com os destaques de receitas e tarifas.
A receita consolidada foi de aproximadamente 3 bilhões de reais no trimestre. Esse resultado reflete, principalmente, a retração dos volumes transportados. A Rumo mantém como diretriz o equilíbrio entre volume e tarifa, sempre buscando maximizar a rentabilidade do sistema. Como ilustram os gráficos da apresentação, o ambiente de precificação segue saudável nos nossos principais mercados, sustentado por uma dinâmica equilibrada entre oferta e demanda por transporte. Na página 8, vou apresentar o EBITDA do trimestre. Ao longo do trimestre, adotamos medidas comerciais e operacionais que contribuíram para mitigar parte dos impactos adversos do ambiente de mercado. Quero destacar o nosso desempenho em custos fixos e despesas fixas, que tem sido uma frente de grande foco da organização. Na página 9, vamos ao resultado financeiro e lucro líquido. O resultado financeiro do trimestre foi uma despesa de 768 milhões de reais. O aumento de 191 milhões de reais no custo da dívida líquida reflete principalmente a evolução da taxa de juros no período e o maior saldo de endividamento líquido. Nosso desempenho operacional, combinado com os impactos do aumento do custo financeiro, levou o lucro líquido a 188 milhões de reais. Na página 10, vamos passar pelo endividamento. A dívida líquida da Rumo totalizou 12,6 bilhões de reais ao final do primeiro trimestre de 2025. A alavancagem financeira permanece em patamar saudável, encerrando o período em 1,6 vezes. Mantemos o nosso amplo acesso ao mercado de capitais, aproveitando janelas favoráveis para otimizar o nosso perfil de endividamento. No trimestre, realizamos 2 emissões, com destaque para a 8ª emissão de debêntures da Malha Paulista, com vencimentos em 12 e 15 anos e custo financeiro inferior ao soberano brasileiro. Essas captações contribuíram para a redução do nosso custo médio de dívida para 103% do CDI e o alongamento do duration da nossa dívida para 5,9 anos. Vale também destacar que não temos vencimentos relevantes nos próximos 3 anos, que reforça a nossa posição sólida de liquidez. No slide 11, vamos ver os investimentos do trimestre. Investimos aproximadamente 1,8 bilhão de reais no trimestre. CAPEX recorrente foi de 468 milhões de reais, em linha com a nossa estratégia de preservação de ativos e segurança operacional. CAPEX de expansão, excluindo a Ferrovia do Mato Grosso, totalizou 959 milhões de reais, refletindo aqui o efeito caixa de projetos que foram reconhecidos anteriormente. No projeto da Ferrovia do Mato Grosso, investimos 353 milhões de reais, com o avanço físico das obras conforme o cronograma. Vamos agora para uma atualização do mercado de grãos, começando na página 12 com soja. Os números da safra de soja confirmaram as nossas expectativas que dividimos com vocês em fevereiro. A produção no Mato Grosso foi de aproximadamente 50 milhões de toneladas e esperamos que as exportações desse mercado acumulem 32 milhões de toneladas no ano, patamares recordes aqui para o estado. Agora, na página 13, abordaremos as perspectivas do milho. Tivemos um aumento nas projeções de produção de milho no Mato Grosso, com expectativa agora em 53 milhões de toneladas produzidas. Esse aumento se deve principalmente às boas condições de desenvolvimento das lavouras, que levou à nossa premissa de produtividade agrícola. A projeção de exportação permanece estável em 28 milhões de toneladas. Concluo aqui a minha apresentação e estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Estão presentes nesta teleconferência os senhores Guilherme Machado e Felipe Saraiva. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Gostaríamos de pedir a gentileza de realizar apenas uma pergunta por analista, para que todos tenham oportunidade de perguntar. Se ao final sobrar tempo e houver mais perguntas, podemos abrir uma nova rodada. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pelo call. Vou fazer uma pergunta só e aí pedir para vocês eventualmente dar uma ajuda para a gente entender aqui essa dinâmica no escoamento do grão produzido lá no Mato Grosso, né? Acho que esse ano está um pouco diferente, talvez o ritmo aí de saída, apesar da safra ter sido forte, a gente está vendo os números todos aí muito fortes, mas esse escoamento do grão do Mato Grosso ele está demorando, ou está talvez absorvendo outros corredores, né?
É, talvez, enfim, se vocês pudessem ajudar a gente a entender qual que é um pouco essa dinâmica, qual que talvez seja esse timing também, né? Se isso aqui vai barrigar um pouquinho mais para frente, se esse grão vai entrar no sistema eventualmente mais aqui no Q2, no Q3, só para a gente também ter essa figura aí um pouco mais clara, ter essa leitura um pouco mais transparente aqui para a gente, seria legal. Obrigado. Lucas, Guilherme falando aqui, obrigado por estar com a gente aqui no call. De fato, a gente sempre, né, comunica com o mercado, cada safra tem a sua dinâmica, né, cada campanha tem a sua dinâmica. O que a gente viu esse ano, e parte disso a gente já tinha capturado no nosso processo orçamentário, tanto é que a nossa curva já previa volumes menores nesse começo de ano, foi, de fato, uma janela de colheita atrasada, em razão do plantio que aconteceu em setembro, lá da soja. E isso se refletiu, né, nos volumes acontecendo, né, sendo colhidos de maneira diferente e mais tardia, né, do que aconteceu no ano passado. E, além disso, a gente tem toda a dinâmica de comercialização também. Então, foi um trimestre que a gente viu volumes acontecendo de maneira lenta, né? Janeiro e fevereiro, volumes bem baixos, começando alguma sinalização em março, e a gente já está vendo, né, dados públicos aí, a gente já está vendo essa pressurização acontecer ao longo desse trimestre corrente que a gente está agora. A gente, né, pelos dados que vocês viram na apresentação, o Felipe comunicou, né, a safra da soja é a maior dos últimos 4 anos no Mato Grosso, um volume muito, muito forte, então um fundamento muito sólido de que esses volumes vão ser escoados. Essa dinâmica vai se consolidar e a gente já está vendo isso pressurizando o nosso sistema no momento corrente. E a gente acredita que vai ser um segundo trimestre mais cheio e que ainda assim deve ter volume, né, de soja acontecendo no segundo semestre do ano. A gente não consegue precisar exatamente quando, mas isso deve acontecer. Somada a isso, a uma perspectiva bastante positiva da safra de milho, a gente acredita aí de ter o nosso sistema sendo pressurizado e os volumes acontecendo ao longo, né, dos próximos trimestres, dentro daquilo que a gente colocou como perspectiva de volume dentro do nosso guidance. Então, é uma dinâmica diferente do ano anterior, que a gente vem adaptando a nossa operação para atender o mercado e os clientes da maneira que a comercialização se apresenta. Fechado. Obrigado, Gui. Valeu, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, do UBS. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Minha pergunta é no guidance. Eu senti a falta do guidance no release, mas pelo visto vocês estão reiterando o guidance. Queria saber sobre o CAPEX, se o CAPEX continua, veio um pouquinho acima do que a gente estimava. E um follow-up na pergunta do Lucas também. A gente deve ter uma sazonalidade diferente no volumes até o final do ano para entregar esse CAPEX, ou a gente vê um aumento de capacidade? Obrigado. Alberto, tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. O CAPEX, nesse trimestre, ele aconteceu refletindo um pouco do cronograma financeiro que a gente teve dos nossos projetos, né, e os desembolsos de caixa refletindo a competência de períodos anteriores. Então, ele converge, sim, para dentro do patamar que a gente já divulgou para vocês, né? A gente vai estar aderente àquele intervalo. Agora, não é uma jornada linear, né? A gente tem os desembolsos acontecendo na medida que a gente vai tendo os avanços físicos dos projetos, isso se reflete nos desembolsos trimestre a trimestre. O que a gente pode dizer é que no CAPEX recorrente, a gente está implementando uma estratégia de aumento de volumes aí e maior utilização dos ativos, reforçando aí a nossa eficiência operacional, segurança operacional. Ferrovia do Mato Grosso segue no seu ritmo. A gente já previa um período de chuvas nesse começo do ano que impõe aí naturalmente uma desaceleração
no relativo em comparação com outros trimestres, mas a gente vai estar bastante aderente ao que é o volume total financeiro para o CAPEX do ano. Então, essa é a principal explicação desse volume que aconteceu nesse trimestre. Se você puder repetir, você tinha um follow-up com relação à pergunta anterior, qual o ponto específico? Claro, é sobre o volume. Se a gente vai ter uma sazonalidade diferente esse ano de volume, com uma capacidade um pouco maior do ano passado, ou se a sazonalidade é mais ou menos igual, mas com uma capacidade maior em relação ao ano passado, e a gente começa a ver aí números recordes de volumes mensais até o final do ano para a entrega do guidance. Obrigado. A sazonalidade diferente de outros anos, ela está dada, né? Quando a gente olha o que foi esse começo mais fraco, né? O que a gente está confiante na entrega do volume total do ano, e a gente se baseia nessa visão em relação a uma série de fatos que a gente vem constatando da nossa operação, né? O êxito na implementação do trem de 135 vagões, investimentos em terminais em Santos criando mais capacidade, os investimentos da Malha Paulista criando também mais fluidez nessa malha, a entrada de material rodante, e isso tudo proporcionando melhorias operacionais, né? A Saravia destacou ali na apresentação, né? Isso se reflete em boa circulação, isso se reflete em transit time, que a gente vem capturando essas eficiências. Então, a gente acredita que os volumes, né, vão acontecer de maneira crescente olhando para os próximos trimestres, isso como consequência da pressurização do sistema que a gente imagina que vai acontecer olhando para frente. Perfeito, ficou muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Oi, boa tarde, Guilherme Saraiva, obrigado pelo espaço aqui. Um follow-up na pergunta anterior, eu acho que está claro que o guidance está reiterado, mas tendo em vista aí o volume de abril, ainda assim parece um guidance desafiador de volume, o que historicamente não foi um problema, né? Acho que tiveram anos que vocês não entregaram o guidance de volume, mas entregaram o de EBITDA, que acaba sendo mais importante. Mas a pergunta na visibilidade que vocês têm hoje, qual que é a segurança que vocês têm em reiterar esse guidance, né? Em outras palavras, qual o nível de take or pay que você já tem contratado aí principalmente a segunda metade do ano, que dá esse conforto maior aí de entregar tanto o guidance de volume como o de EBITDA. Obrigado. Guilherme, o guidance está reiterado, tanto para os 3 itens que a gente coloca aqui, né? Tanto o volume, CAPEX e o financeiro. Ele é consequência, né, desses itens que eu já acabei ilustrando para você, né? Todo o reflexo na nossa operação dos investimentos que a gente vem fazendo, que criam para a gente a possibilidade da gente renovar as máximas de transporte operacional, olhando para o que a gente já performou em meses e trimestres anteriores. Então, adicionalmente ao que eu já coloquei, o que a gente tem? A gente tem outras cargas além do grão entrando no nosso sistema. Então, a gente viu uma performance bastante interessante dos volumes de celulose. A gente também viu performance de volume de combustíveis acontecendo e se desenrolando para os próximos trimestres. Operação inédita que a gente está fazendo, que a gente não tinha em períodos anteriores, é a bauxita. Então, é uma combinação de fatores. No aspecto financeiro, até pegando aqui um pouco do que o Saraiva ilustrou na apresentação, essa dinâmica é uma dinâmica que a gente sempre vai perseguir, que é a maximização de margem da companhia, na combinação de volume e estratégia comercial de precificação. Então, a gente, em que pese um trimestre desafiador do ponto de vista de volume, e se a gente for fazer um recap, né, a gente teve uma dinâmica muito diferente do que a gente teve no mesmo trimestre do ano passado, sem estoque de passagem, com poucos volumes acontecendo,
E mesmo assim, a gente conseguiu performar, do ponto de vista de tarifas, em patamares que não representaram nenhuma disrupção da nossa estratégia comercial, o que corrobora que a gente está aderente do ponto de vista financeiro para entregar o resultado que a gente colocou para o mercado. Então, é uma combinação de fatores e é uma consequência da gente operar bem, mês após mês, garantindo que a gente tem o retorno dos investimentos traduzido em eficiência operacional para a companhia. Legal, Guilherme, obrigado e boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. A minha pergunta é voltando no ponto do CAPEX. Vocês explicaram em parte que, né, que pelas chuvas o CAPEX em Lucas do Rio Verde deu uma desacelerada. Mas aí o CAPEX expansão deu um bom aumento. Então, se vocês puderem explicar o que exatamente vocês investiram mais na linha de expansão nesse TRI, e se como a gente tem, né, um saldo de lucros a preencher na casa de 2,5, 3 bi, deveria voltar para a quebra, por exemplo, que a gente teve no quarto TRI, ao longo do resto do ano. Obrigado. André, obrigado pela pergunta, me dá a oportunidade de esclarecer para vocês aí de como é que foi a dinâmica do CAPEX nesse trimestre. O que a gente teve especificamente sobre a expansão, vocês conhecem bem, né, o programa público, a gente tem um pacote importante de investimentos que se traduzem em expansão de capacidade, principalmente relacionado ao programa da Malha Paulista, e a gente teve uma intensidade nesse trimestre. A gente também teve investimentos que aconteceram relacionados a material rodante, que a gente teve desembolso acontecendo nesse trimestre, e também outros investimentos que estão compondo esse pacote como um todo. O que vale reforçar é que dentro do guidance como um todo, a gente, né, dentro dessa ordem de grandeza que pode orbitar em torno aí de 6 bi, ou no ponto médio do CAPEX um pouco acima disso, uma divisão, ordem de grandeza de 2 bilhões de reais que a gente vai aplicar para investimentos na Ferrovia do Mato Grosso. A gente tem 2 bilhões de reais que são investimentos recorrentes da nossa operação e outros 2 bilhões de reais, e aí, ordem de grandeza, pode ter alguma variação, para outros investimentos em expansão que criam fluidez da nossa operação. Então, reforçando, inclusive, a mensagem e a divisão que eu tinha feito no call de encerramento de 2024, está mantida essa divisão e a gente segue fazendo a performance dos investimentos olhando para os próximos trimestres aí. Tá ótimo. Obrigado. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Bruno, da XP. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria fazer um follow-up rápido só nas questões de volume, porque acho que a gente acabou falando bastante do Sistema Norte, e eu queria entender como que vocês estão enxergando o Sistema Sul, se de repente, porque assim, acho que quando a gente pensa em termos de performance, ele, desde os eventos de um tempo atrás, isso vem comprometendo os volumes. Eu queria entender se vocês têm alguma expectativa que, eventualmente, essa recuperação possa ajudar na recomposição do volume, até quando vocês falam de guidance, né, reiterando guidance, se poderia ter uma melhora vindo daí, ou qual que é a expectativa para o Sul. E aí, além disso, eu queria trazer a dinâmica de custo para a discussão, para entender. A gente viu a performance de custos fixos e SG&A bem abaixo da inflação, né, subindo nesse primeiro trimestre menos de 1%, quando nos últimos 2 anos a gente viu uma série de investimentos que vocês acho que vêm esclarecendo, que foram importantes, né, para
para o estágio atual da empresa, mas que subiram bastante acima da inflação. Então, queria entender o quanto que essa performance do primeiro trimestre se traduz para o restante do ano ou daqui para frente, do ponto de vista de custo também. Então, esses 2 pontos, por favor. Obrigado. Pedro, tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui, obrigado pelas perguntas. Começando pela parte dinâmica de volumes na Sul. De fato, a gente vai ter uma base de comparação distinta, né? Porque até maio, quando a gente teve os eventos climáticos que afetaram o Tronco Sul, a gente, né, para esse ano especificamente, a base não é comparável, né? A gente tem, vocês sabem, esse trecho está interrompido, né? E foi bastante danificado e a gente está sem circulação de volumes ali, então, de fato, esse é um fator que impacta. Mas não é só isso, a gente também observou uma dinâmica de competitividade bastante desafiadora nesse trimestre na Operação Sul, o que impôs menores volumes, né, em que pese que a gente tem ali um volume importante para ser captado e não se materializou nesse trimestre. Dito isso, a gente tem feito uma série de medidas e operacionalmente a companhia na Malha Sul está rodando dentro do que a gente espera e com ganhos e com eficiência. Entretanto, é uma dinâmica de mercado que ela deve se apresentar desafiadora ao longo do ano. O equilíbrio para atingimento, entretanto, aí, do nosso guidance de volume e de EBITDA para o ano vai ser uma composição que vai estar, como vocês conhecem bem, né, da nossa dinâmica, mais ancorada na Operação Norte, que tem lá, né, uma sequência de investimentos e que vai, né, a gente imagina aí uma recuperação de volumes aí nos próximos trimestres e é em cima dessa base que a gente acredita que vai atingir o resultado olhando para frente e, obviamente, procurando o que podem ser oportunidades para a gente alavancar os volumes da Operação Sul na medida em que o mercado se desenvolva e a gente veja como é que vai ser a dinâmica de competitividade. Tá? Migrando para a segunda pergunta e falando de OPEX, a gente, ao longo dos últimos 3, 4 anos, o que a gente teve na companhia foi uma adequação da sua estrutura para os desafios que a gente tinha. De fato, isso aconteceu para poder a gente fazer frente ao que a gente tinha de desafios, né, com uma série de projetos sendo implementados, né, a gente, todos os desafios de execução do programa da Malha Paulista, a Ferrovia do Mato Grosso, né, a gente mobilizando times e estruturas para isso. O que a gente acredita é que a gente atingiu o patamar adequado para a companhia. Então, é nesse patamar que a gente tem hoje, que a gente deve rodar, e a eficiência foi capturada na medida em que a gente entende que isso é o novo run rate da companhia. Mas o que é mais importante, além de tudo, é a gente alavancar operacionalmente essa estrutura que está colocada através do crescimento de volume, olhando para a redução do custo médio unitário da companhia quando a gente olha em reais por TKU. É aí que a gente vai buscar o nosso patamar de estabilização da nossa estrutura e sendo bastante seletivo, obviamente, priorizando as iniciativas que fazem sentido e, do ponto de estrutura, aquilo também que fizer sentido para a companhia, olhando para os desafios que a gente tem para frente. A ideia é que a gente não vá sacrificar nenhum projeto futuro dentro da estratégia que está colocada para os próximos anos. Tá ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho mais uma aqui relacionada a volumes, mas olhando um pouco para o pipeline de soja versus milho, do que pode acontecer nos próximos 3 trimestres, né? A gente está se aproximando aí
do momento de colheita de milho. A gente sabe que o milho deu uma atrasada, mas conforme a gente vai se aproximando desse milho, com uma soja que não está sendo tão comercializada quanto se esperava, se vocês esperam algum nível de overlap das janelas de exportação, se vocês têm isso planejado na operação de vocês, e qual que seria a estratégia da companhia nesse sentido, se seria postergar um pouco o phase-out da soja com o início do milho, seria operar um pouco em conjunto, não sei nem se isso é possível operacionalmente, mas o que vocês têm em mente, têm visto em relação a isso? Felipe, obrigado pela pergunta. Eu acredito que essa comercialização, que ela está numa dinâmica diferente, especificamente defasada ou atrasada, se a gente quiser chamar assim, para a soja, ela pode, sim, criar um cenário em que a gente vai ter overlap de produtos sendo movimentados no nosso sistema ao longo do segundo semestre. Para dar visibilidade para vocês, a gente está, e a gente já tinha falado isso, para o farelo de soja a gente está já equacionado já antecipadamente, para a soja a gente está totalmente já equacionado, e para o milho a gente vai ocupar os nossos volumes na medida em que a gente vê o desdobramento dessa comercialização acontecendo no segundo semestre do ano. O fato concreto é que a gente já performou volumes simultâneos em anos anteriores. Não é inédita essa operação para a gente. Ela impõe desafios adicionais, mas que a companhia entende que, com os investimentos para a melhoria da nossa eficiência operacional, a gente é capaz de fazer essas movimentações. Agora, o mais importante de tudo é que a companhia tem que estar preparada para atender a dinâmica de comercialização e para a dinâmica de venda do produto na medida em que os clientes se apresentarem, que o mercado se apresentar. Então, é para isso que a gente vem fazendo os investimentos, para atender o mercado e atender os clientes na dinâmica em que o mercado se apresentar. Então, impõe um pouco mais de desafio para nós, mas não é nada inédito e a gente acredita que vão ser trimestres pressurizados olhando para frente, que é onde a gente acredita que a nossa operação roda melhor. Roda com pressurização e com os volumes acontecendo. Perfeito, bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Tínio, do Itaú BBA. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Se eu puder só fazer um follow-up até nessa última pergunta, e até pensando um pouco aqui na relação de barganha, né, de poder aqui entre os elos da cadeia, como que vocês conseguem enxergar e como que vocês têm visto a capacidade de armazenamento do próprio sistema? Então, pensando tanto em produtores como tradings, e como que isso pode ter impactado o poder de barganha do frete logístico com relação a essa cadeia? E se até puder juntar com essa última parte, quando a gente pensa, né, em termos de CAPEX também necessário para poder atender esse cliente que está um pouco mais próximo ali, vai ter que ser uma venda mais on time, né, não tão planejada assim, se essa é uma mudança que a gente pode esperar para os próximos anos também. Obrigado, pessoal. Pedro, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Olha, o que a gente vem constatando é que acho que gradualmente investimentos em infraestrutura de armazenagem têm acontecido, e a gente vê o desenvolvimento de infraestrutura como um todo nos mercados como a gente atua como benéfico, né, para crescimento ou estabilidade, eu diria, convicção do produtor na expansão de área plantada e de volumes ano após ano. Isso absolutamente não cria um diferencial na nossa visão do ponto de vista de barganha, né, como você colocou,
Na verdade, o que isso pode, ao longo do tempo, eu não diria que isso é uma questão mais de curto prazo, uma dinâmica diferente de comercialização, o que, para nós, vai fazer ou vai criar cenários diferentes. O que a gente tem que estar é preparado para proporcionar uma dinâmica de comercialização que se adeque ao mercado. Tradicionalmente, a gente tem uma dinâmica de comercialização que segue a sazonalidade da safra. Se essa sazonalidade se apresentar de maneira diferente, a gente vai adaptar a nossa estratégia comercial para estar aderente àquilo que faz sentido. E, acima de tudo, né, a gente é um player de infraestrutura, né? A gente é um player de prover capacidade de escoamento desses volumes, né, ano após ano. Então, é nesse sentido que a gente entende que a gente tem um diferencial competitivo de ser o player mais eficiente do mercado e, naturalmente, um mercado que demanda logística, porque ele cresce num pace diferente do que a capacidade está disponível, a gente deveria ser o player, né, mais eficiente, como a gente acredita que é, para capturar volumes e prover o serviço de qualidade para os clientes. Então, é uma dinâmica que a gente enxerga como se desdobrando ao longo do tempo, que a gente vai se adequar na medida que a gente veja uma dinâmica diferente de comercialização. Super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, Bruno, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu queria fazer um follow-up nesse ponto sobre capacidade de armazenagem no campo. Vocês que estão mais próximos, obviamente, da operação, vocês viram um salto muito grande neste ano especificamente, na questão da armazenagem? Eu estou perguntando porque assim, esse é um tema que já vem de algum tempo, né? E parece que esse ano ele está tendo um impacto desproporcional, ou talvez a gente esteja dando uma importância desproporcional, quando na verdade não foi isso o driver dos resultados mais recentes. Então seria legal ouvir de vocês que estão mais próximos da operação. E eu gostaria de fazer um follow-up também na dinâmica de volume dos últimos meses, né? O quanto que vocês atribuem do volume que foi abaixo do potencial, eventualmente ao fato de terem virado o ano menos contratados, o que, de certa forma, implica em menos tempo para planejar a operação? Isso teve um impacto, na opinião de vocês, ou não? Foi simplesmente uma questão do grão que está sendo escoado não estar na área de influência de vocês? Enfim, são essas minhas perguntas. Obrigado. Bruno, bom dia. É Saraiva aqui falando. Eu vou começar pela pergunta de armazenagem. A gente viu, Bruno, um processo ao longo dos últimos anos de crescimento de capacidade de armazenagem no nosso mercado principal, que é o Mato Grosso, em vários aspectos da cadeia. Está falando aqui de armazenagem como se fosse um único tipo, mas a gente viu a armazenagem na mão de produtor, na mão de cooperativas de cliente crescendo, a gente viu a armazenagem crescendo na mão de intermediários, de operadores logísticos. Eu cito aqui o exemplo da nossa expansão recente no terminal de Rondonópolis, e a gente viu principalmente a armazenagem crescendo em fábrica, seja estrutura de esmagamento de soja e principalmente o desenvolvimento de uma indústria de etanol de milho no Mato Grosso, que trouxe consigo uma capacidade estática muito, muito grande. Agora, atribuir única e exclusivamente a armazenagem, a capacidade de armazenagem, ritmo de comercialização da commodity, a gente entende que não é esse o principal driver. A forma como a Rumo do mercado, a gente entende que a armazenagem ela cria ao produtor uma flexibilidade de vender mais rápido ou vender mais devagar a commodity, mas no fim do dia, o que vai direcionar o timing da venda é sempre a visão do produtor sobre a rentabilidade da sua operação. Se ele vê uma condição atrativa de preço para a comercialização do grão, seja de soja, seja de milho, você vai ver essa comercialização acontecendo. Esse ano a gente entende que o produtor vislumbravam preços maiores de soja em carregar a produção e por isso houve uma estratégia de postergação da comercialização. A gente olhando aqui as últimas semanas do dado de comercialização da commodity, teve um catch-up já importante ao longo das últimas semanas. Então, o produtor, à medida que os preços melhoraram no interior, o produtor começou a comercializar, negócios começaram a sair no interior. Não à toa, a gente está vendo já na ponta um aquecimento de movimentação de carga no Mato Grosso.
A nossa leitura é que a armazenagem ela cria flexibilidade, ela permite ao produtor esse tipo de carrego, mas ela por si só não é o fato principal para direcionar a timing de comercialização. Isso vai ser na particularidade de cada safra, temporada a temporada, e o nosso papel é estar preparado para servir o mercado na condição que o mercado se apresentar. Então, no mercado que se opera com picos, a Rumo vai estar preparada para operar com picos, e no mercado, com esse ano, a gente vai ter um carrego da soja por mais tempo, a gente vai ter que distribuir a nossa operação, nosso programa de manutenção, como a gente enxerga esses volumes, de maneira adequada de como o mercado está se apresentando. Então, acho que não cabe a Rumo escolher, a Rumo está preparada para operar da forma que o mercado se apresentar. Vou pegar assim. Bom, na parte de frete, né, ou de volumes que a gente viu nos últimos meses, né, a gente viu o sistema pressurizando, a gente viu um abril que a gente já está melhor do que março melhor que fevereiro, e a gente entende que a gente vai ter o sistema pressurizando, assim como o Saraiva já colocou, de volumes chegando, né, e já pressurizando os terminais no interior. Então, isso vai acontecer de maneira gradual ao longo dos próximos meses, e por isso que a gente está muito confiante de que a gente vai entregar o guidance do ano. Perfeito. Posso só fazer um follow-up rápido? Com as iniciativas de expansão de capacidade no Porto Santos, que estão entrando em operação ao longo do ano, imagino que tem algumas iniciativas para o ano que vem também, é razoável assumir que essa capacidade vai ser rapidamente ocupada, ou vocês têm que fazer investimentos ao longo da malha para conseguir trazer esse volume adicional para o Porto Santos? Mas para entender o quão rápido esse processo de expansão de capacidade no Porto Santos poderia levar a um aumento de volume efetivo para a empresa. Obrigado. Ô, Bruno, capacidade, a gente vai ver ela crescendo em blocos ao longo dos próximos anos, né? A gente, né, tem um primeiro bloco de investimentos aí que vão se concretizar a partir de novas capacidades sendo adicionadas em Santos. Então, vocês estão acompanhando aí, daqui a pouco a gente tem o processo de comissionamento do terminal da COFCO. A gente, concatenado com isso, ano que vem, a gente também tem o nosso terminal da BR-070, que é a fase 1 da conclusão da FMT, né, da Ferrovia do Mato Grosso, e esse bloco vai adicionar, em ordem de grandeza, aí, algo como 10 milhões de capacidade de grãos aí. Um segundo bloco, ele vai se desenvolver mais para o final da década, que é quando a gente tiver novas adições de capacidade, como uma combinação dos investimentos que a gente vai ter na Malha Paulista e na FIPS, para melhor circulação dos trens na área do porto, com terminais, né? E aí, o investimento que a gente, né, já tem anunciado em parceria com a CHS para um terminal Greenfield na área da DPW, eventualmente um novo berço no T39, e isso vai adicionar um outro patamar de capacidade, algo em torno de 15 milhões de toneladas. Agora, é importante dizer que a ocupação dessas capacidades ela vai se dar ao longo do tempo, e dependendo de variáveis que a gente vai acompanhar, como o tamanho de safra, demanda por exportações, e isso a gente vai fazer de maneira gradual. É um processo gradual que a gente vai fazer para ocupar essas capacidades. Não vai ser uma virada de chave que a gente ocupa essas capacidades todas de uma vez, até para uma dinâmica de mercado que a gente vai acompanhar. Perfeito, obrigado, boa tarde. Lembrando, para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Informamos que perguntas feitas por texto através do ícone Q&A serão respondidas após a teleconferência pela equipe de Relações com Investidores da Rumo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan.
Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado pelo follow-up aqui. Uma rápida na parte regulatória, você tem algum update às discussões de Malha Oeste e Malha Sul para compartilhar? Oi, Guilherme, obrigado pela pergunta. Bem, em ambos os casos, a gente teve algumas atualizações, mas não muito diferente do que a gente comunicou, ou vem comunicando, né, pelo menos do que a gente falou no último call. Na Malha Oeste, segue o relatório, né, que foi criado em conjunto, né, conosco e com o governo, segue na análise do TCU consenso. Então, já foi feito ali no grupo de estudo uma avaliação e agora a gente, né, aguarda o que vai ser o pronunciamento do TCU consenso com relação a isso, né? A gente construiu ali uma visão e a gente aguarda. Então, nada específico, né? Estamos aqui aguardando uma discussão técnica sobre esse tema, enfim, no momento que ela acontecer. Do ponto de vista da Malha Sul, a gente também teve um grupo de trabalho criado aí em novembro pelo Ministério dos Transportes, em que a gente foi parte ativa, né, fazendo contribuições técnicas aqui para o processo e ajudando o governo a construir uma visão com relação à Malha Sul também. Então, esse ano é um ano de discussões, o grupo de estudos ele segue, está criado, e a gente deve ter ainda algumas iterações, mas ainda sem uma visão. Então, não tem nenhuma atualização específica, né, com relação a ambos os assuntos, só contextualizar que as discussões estão acontecendo. Legal, está muito claro. Obrigado, Guilherme. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, da UBS. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir. Guilherme Saraiva, obrigado pela segunda oportunidade. Uma rápida aqui do meu lado. Sobre dividendos, a gente tem ouvido aí que talvez a Cosan precise de dividendos das subsidiárias. Queria saber qual que seria o posicionamento da Rumo nessa parte aí. Obrigado. Roberto, obrigado pela pergunta. A gente, né, a companhia tem dentro do seu plano de negócio um direcionamento muito claro e a gente tem as diretrizes muito bem traçadas para execução do seu plano de investimentos aqui, da sua execução do seu plano de negócio estratégico. Então, a nossa contribuição como Rumo para todos os acionistas, incluindo a Cosan, é uma boa execução do nosso plano de investimento. Dito isso, não tem nenhuma demanda específica da Cosan com relação a isso. Acho que a Cosan, na figura do Marcelo, foi muito clara no call de resultados, o último call de resultados, eles dizendo que eles vão equacionar as questões relacionadas à Cosan pelos caminhos dele, que não me cabe aqui também fazer o comentário. Então, nosso foco é seguir com a estratégia da Rumo. Dito isso, a companhia hoje tem uma condição bastante adequada do ponto de vista de liquidez, do ponto de vista de alavancagem, do ponto de vista de solidez financeira. E que, em se preservando a nossa estratégia, em se preservando a dinâmica dos nossos investimentos e se preservando esse framework adequado do ponto de vista de estrutura de capital, a gente passa a poder avaliar, sim, um pagamento de dividendo, né, como uma alternativa de retorno para todos os acionistas de maneira que não infringe a sua estratégia. Então, é algo que a gente vai e está avaliando, e no momento adequado, se a gente tiver uma conclusão, a gente vai comunicar ao mercado. Perfeito, ficou muito claro. Obrigado mais uma vez. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Pessoal, obrigado pela segunda oportunidade.
Bem rapidinho, eu queria entender um pouquinho de vocês. A gente tem alguns projetos novos sendo discutidos ainda em fase de audiência pública. Só para entender, eu imagino que vocês devam estar discutindo junto com a comunidade, com outras empresas e com o governo sobre viabilidade, sobre atratividade desses projetos, só para entender um pouquinho de como que está o mood, como que está a percepção do mercado sobre esse novo pipeline que está sendo construído para novos projetos. Obrigado. Felipe, obrigado pela pergunta. Olha, é importante mencionar, a gente como um player relevante do segmento ferroviário e como um player importante de infraestrutura logística do país, é dever fiduciário nosso e a gente tem uma área que acompanha de perto todos os movimentos de mercado e todos os movimentos regulatórios e governamentais. Então, a gente vem acompanhando, sim, todas as discussões do setor, inclusive participando e contribuindo. E para ser bem honesto, a gente ainda não conseguiu ver nada de concreto. Para ser mais específico, o que a gente viu e acompanhou mais de perto foi todo o processo de consulta e audiência pública do projeto FIO-FIOL. O que a gente viu até como resultado desse processo foi uma baixa atratividade desse projeto, da forma como ele está colocado, que é projeto de maneira integrada, um corredor único para esse projeto que, na visão do mercado, que corrobora com a nossa visão, gerou baixa atratividade, baixa demanda. Então, acho que cada trecho que compõe esse projeto tem sua particularidade, tem seus desafios e suas oportunidades, e a gente vai seguir acompanhando. Mas o que é mais importante colocar, acho que me dá a oportunidade de colocar aqui, é que a companhia está muito focada nos seus próprios investimentos que já estão lançados. A gente tem um prato cheio, usando o jargão aí do mercado, para dar sequência aos nossos projetos e aos nossos investimentos, e é nisso que a gente está focado e a gente deve seguir focado. Boa, super claro. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Guilherme Machado para que faça as considerações finais da companhia. Bem, pessoal, queria agradecer a presença de todos, aí, o privilégio de estar com vocês para explicar um pouco da performance do trimestre. A companhia segue confiante no resultado do ano, desdobramento do mercado, como é que ele vai acontecer, e com um foco muito grande em execução operacional, garantir que a gente vai movimentar e vai atender ao mercado com a melhor fluidez possível dentro dos próximos meses e trimestres, e também a execução dos nossos projetos, garantindo um equilíbrio adequado na nossa estrutura de capital e seguindo saudável para a entrega de um ano que está se apresentando desafiador, mas que a gente tem uma confiança de que a gente tem capacidade para endereçar esses desafios. Então, nos vemos no próximo call e obrigado pela participação. A videoconferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.